Oi. Peraí. Agora agora quando eu começo a gravar, você não fala mais, você treme a câmera. Não, é que eu tô mudando a minha câmera, porque... Posso gravar? Pode. Aperta o botão. Lembrei daquela coisa que eu tinha que fazer. Oi, Sejam gente. bem-vindos ao nosso canal. Pátria Amada Criminal, um podcast maravilhoso que tá no Spotify, Deezer e agregadores, onde você acha seus podcasts toda segunda-feira de manhã. E aqui no YouTube, todo domingo de manhã, todo domingo tem vídeo novo, exclusivo, que não tem no podcast, gente. Então, sejam bem-vindos, já comece dando seu like, assinando, né, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, aquela coisa toda, que é pra você participar da nossa balbúrdia. E a gente tá tão perto de bater 2.000 inscritos, gente, que pode parecer pouco, mas pra gente é especial. Então ajuda Pra nós. gente é muito especial, ajuda a gente. 2.000 pessoas inscritas ouvindo nossas abobrinhas. Às vezes eu fico pensando nisso, eu fico tipo, uau! São 2.000 pessoas que tiram tempo da vida delas pra ouvir a gente falar as nossas besteiras. Isso é muito legal. Mas a gente não fala só besteira, a gente traz uns casos bem legais também. E esse é um desses. Gente, a gente vai inovar um pouco, porque eu trouxe um caso que é engraçado falar isso, porque, assim, existe uma comunidade de produtores de conteúdo de true crime gringos, assim, né. E esse caso é a primeira vez que eu vejo um fenômeno que se assemelha nessa nossa comunidade a a um viral, assim. Porque esse caso é um caso que todo mundo que, assim, que acompanha fica tão fascinado que as pessoas têm que mostrar. Porque é um caso que ele foi muito documentado. E ele é muito bizarro. E se você não vê, você não acredita. Então eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Vai ser quase um react. Porque eu peguei trechos desse caso, eu fiquei assim. Eu perdi alguns dias de vida assistindo toda a filmagem do caso, desde as câmeras da polícia até interrogatório. Tá tudo foi digitalizado, tá tudo disponível, tudo de público acesso. E aí eu fiquei lá, assisti tudo várias vezes, peguei alguns trechos e vou resumir esse caso pra vocês. E esse caso é interessante não só por conta disso, porque vamos reagir juntos. Vamos entender o que aconteceu em primeira mão. A gente que curte true crime é meio que você se sentir, tipo, dentro da investigação. E aí também quero jogar um questionamento sobre uma coisa que a gente tá discutindo muito ultimamente, que é percepção, né? Porque assim, percepção, quem você sente que você é, impacta muito, tipo, como você reage à vida e o que você faz e os loucos que você mete também. Isso serve pro bom e pro mal. Você se sentir uma pessoa pior que você é, pode te fazer mal porque você sofre sem ter necessidade. Sim. E o contrário também pode acontecer. E falando disso... E daí as pessoas ao seu redor sofrem sem necessidade. Sim. Se você chegasse pra Sarah Boone, moradora da Flórida, no dia 23 de fevereiro de 2020 e perguntasse, Sarah, e aí, tudo bem? Como está a sua vida? Sarah ia te dizer, a minha vida tá sensacional pra caramba, assim, minha vida tá ótima, eu acabei de finalizar um processo de divórcio dolorido, que tava me segurando, meu ex-marido não me deixava explorar meu pleno potencial de vida, eu vivo pelo meu filho, eu sou uma mãe exemplar, eu moro aqui nessa casa, nesse bairro nobre, com o meu namorado, o Jorge tá tendo alguns problemas, mas juntos a gente tá conseguindo, né, seguir juntos, porque eu sou uma pessoa dedicada, eu dedico todo o meu tempo ao meu filho e ao meu namorado. A minha intenção é fazer do mundo um lugar melhor. Era isso que Sarah te diria. E Sarah também te diria... Eu já detesto ela. Eu só Amada. perguntei como você tava, você não precisa me dar tipo, um simples "tô bem, e você?", já era o suficiente. Eu ia te falar que ela está, a palavra thriving, vivendo sua melhor vida, living her best life. Ok. Que bom Beleza. pra ela, vai, Que tudo bom bem. pra ela. Que bom que as pessoas estão vivendo a melhor vida que elas podem. Mas infelizmente pra Sarah, coisas ruins acontecem com pessoas boas, e a gente vê isso o tempo todo por aí. E foi isso que aconteceu com a Sarah na madrugada do dia 23 para o dia 24, e isso ia virar a vida da Sarah de cabeça pra baixo, mas ela, como boa Helena do Manuel Carlos, tá assim, determinada a fazer justiça e a mostrar que tá tudo certo. E a gente vai começar com o que aconteceu na madrugada do dia 23 para o dia 24 de fevereiro de 2020. Pra isso, a gente vai ouvir a ligação da Sarah pro 911.
Location of your emergency. 4748 France Court, apartment 3. 4748, what's the street name? France, FRANTD. And the apartment number? 3. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Okay, send the line for the fire department. Do not hang up. No, tell me exactly what happened there. My boyfriend and I were playing last night, and I put him in a case and we were playing. And like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep, and I woke up, and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. I don't know what happened. Ok. I don't know what happened. Ele sufocou a Sarah. E aí, a Sarah disse isso, e imediatamente a Sarah fica na linha enquanto a ambulância é chamada. O cara, né, do socorro, do 911, instrui ela a fazer CPR, ressuscitação nele, né? Uhum. Enquanto ela vai fazendo a ressuscitação, no começo ela não quer encostar nele, porque ela fala que ele tá roxo. Uhum. Mas ok, ele convence ela tá, eles fazem a ressuscitação e tal, tá tudo certo. Eles não conseguem ressuscitá-lo, infelizmente, mas depois de alguns minutos a polícia chega. Ok. E aí a gente tem em primeira mão as imagens, porque hoje em dia, eu não sei se em todos os Estados Unidos, mas na Flórida pelo menos, toda a polícia, né, os que eles chamam de a galera de uniforme, que vai atender uma ocorrência, eles têm a GoPro no peito, né? E aí a gente vai ver o que a polícia viu quando ela chega na casa da Sarah. I had a cigarette lit. I'll get it for you, okay? Wait 1 second, okay? I really need something to drink. Okay, I got my Dr. Pepper on the counter. okay, we'll take care of you. Give me 1 second. What's going on? Sorry, I just got here, so fill me in. No problem. Like, Yeah, he and I were putting a puzzle together. We've been doing some artwork together. You are putting a puzzle together? Yes, we have a puzzle that we started in there. Okay. We've been doing art, trying to take stuff off the wall to make new art put up there, like having a good time with one another. But we're drinking. We had a bottle of wine last night. Okay. So then it's like we decided to play hide and seek, right? Okay. So he gets in the suitcase. Okay. Who is this guy? That's my ex-husband, my former husband. How did he live here with you guys? No, I called him over here. Okay, okay, I didn't know what to do. okay, I didn't know what to do. okay. So then he came over here. Here, let's talk in private, okay? I called you guys. Mhm. I tried giving him CPR. The problem is I fell asleep. I fell asleep When did you do CPR? this morning when I found him. Before you called? Yes. 1 o'clock right now. I tried. I was awake, but I actually got out of the bed at like 12:30ish, whatever. So I came downstairs, and I was like, oh, he's in the suitcase still. And that's when I found him, and I took him out. I tried doing CPR, and then I called him, and then I called you guys. Eu não sei como reagir. Ela literalmente, ela falou que ela tomou uma garrafa de vinho, começaram a brincar de esconde-esconde, o que, tipo, ok. Daí, ela colocou ele na mala. Mas era esconde-esconde. Daí ela... Se é esconde-esconde, você tem que achar a pessoa. Como que ela sabia que ele tava na mala e não foi achar? E daí, ela dormiu, acordou e falou, não, ele ainda tá na mala. Daí foi fazer CPR, foi fazer ressuscitação e caiu no sono. É essa a história dela? Ela caiu no sono enquanto ela tá fazendo CPR? Ela fala que ela dormiu de manhã, que ela pegou no sono quando ela deixou ele na mala, ela esqueceu ele na mala e pegou no sono. E de manhã, depois que ela viu que ele ainda tava na mala, ela caiu no sono. Ela fez CPR, caiu no sono e ligou pra polícia. Quando a polícia fala, é 1 da tarde. Mas é 1 da tarde. E aí? E assim, detalhe. Mano, sinceramente, eu já meti uns loucos na vida, mas esse... Calma, amiga, esse é apenas o começo. Esse é o troféu meteção de louco. O que acontece? Você viu que ela fala no final, inclusive, que antes dela ligar pro 91, ela ligou pro ex-marido dela. Sim, as one does. Uhum. Que tava lá. Obviamente, gente, a gente que não é da polícia, você vê isso. A mulher... Eu sou policial nesse momento. Puzzles, painting, hide and seek. Tipo, que tipo de festa é essa? Quantos anos você tem? Já começa por aí. E aí, detalhe, né, gente? Só pra deixar registrado, né? A Sarah Boom, ela tem 42 anos. Uhum. E o George Torres, ele também tinha a mesma idade, 42. E a polícia, obviamente, acha estranho e eles seguem o protocolo. E detalhe, gente, você percebe,
a Sarah e o Jorge, eles estavam juntos há 3 anos e meio, tá? Uhum. A primeira coisa que ela fala quando a polícia entra é: eu quero um cigarro e eu quero um Dr. Pepper, eu tô com sede. Exigências. Plena, assim, Ah. inabalável. Em teoria, ela acabou de passar, pelo que vocês viram no depoimento, pela coisa mais horrível que eu imagino que possa acontecer com alguém. Eu Mais não sei, traumática, sim. eu fico pensando, e assim, como eu fiquei, gente, eu ouvi tudo, muitas vezes, assim, e eu ficava pensando, gente, se fosse comigo, eu acho que eu ia estar, tipo, em choque. Eu acho que eu não ia conseguir responder a polícia. Ou eu ia estar histérica, alguém ia ter que me sedar, Fato, ou eu ia eu estar ia estar, histérica. tipo, caída na grama. Coca-Cola ia ser a última coisa que ia passar pela minha casa. Me dá um cigarro, quero entrar em casa pra pegar um cigarro. Pra mim ia ser aquela cena do Midsommar, sabe? Quando ela descobre. Tipo, Porque, não dá mano, spoiler pros ouvintes, mas tudo não, bem. mas ia começar a gritar. Ia começar a gritar, gritar, gritar. E, tipo, eu acho que ia ficar em choque, porque é literalmente o pior hangover, a pior ressaca da face da Terra. E eles só dividiram uma garrafa de vinho. Ah, é tipo, quem que blackout com uma garrafa de vinho? Assim, Meia, né? Porque você tá dividindo. meia, você tá dividindo. Enfim. E a polícia achando estranho faz o quê? E assim, gente, essa filmagem toda da polícia, só um trechinho pra gente não mostrar tudo, vai ter nas minhas fontes, tudo na íntegra. Se vocês quiserem ver, dá pra ver a filmagem inteira. Ela fica sentada pedindo refrigerante, pedindo água por mais de meia hora. Chega uma hora que ela fica de saco cheio, e aí o vizinho, ela vai pegar água da mangueira do vizinho. Porque ela fica, eu quero entrar em casa, eu quero pegar meu Dr. Pepper. Ela fica enchendo o saco da polícia. A polícia, espera, ninguém pode entrar na casa. É uma cena de crime, uma pessoa morreu. E ela parece que, assim, inabalável. Ok. Ela pede pro ex-marido não ir embora, o Brian, que tá lá, que a policial pergunta quem é. E aí, enquanto tem uma outra policial, aquela loira que aparece no começo, ela vai cuidar da Sarah, os detetives chegam, os detetives do caso, e os detetives vão conversar com o Brian, que tá na cena. Uhum. E é esse o vídeo que vocês vão ver agora, que começa a mostrar quem realmente é Sarah Boom e como que uma questão de percepção faz uma diferença, assim, bizarra. What can you tell me about her? I don't. She's generally not. She can get a bit violent when she drinks. Not to this kind of extent. I don't know what happened exactly. But, Right. No, I'm just looking for. But that was part of it. And you said when she drinks that she can get physically aggressive. She can. I mean, she did it to me a lot, where she'd hit me and stuff like that. I mean, she's tiny. I mean, What do you mean hit though? Like open hand smack you, or like try and punch you? Yeah, she'd punch me. I mean, more arms. She many times would use her claws. I mean, I scratches on my neck at times, on my arms. I mean, things like that where she'd dig with her claws. Okay. I never got that drunk, and I had restraint. I never touched her back. I think George didn't have that restraint, and at times he would hurt her back. So I mean, for all I know, all the times he got arrested, she started it. I don't know. I wasn't there, so. But I know she could get violent at times. Okay. But I mean, I don't know. It wasn't anything too, I don't know, too much. I mean, just. Right. Yeah. I mean, you don't feel like she was a huge threat. I'm assuming, right? No. Yeah. Like you could handle yourself. Yes. And how long would you say the alcoholism has been a part of her life? Well, I mean, it's always been a part of her life. It seemed to have gotten worse and worse. I think more or less kind of since we had Lucas. And I think a lot of it was the fact that she kind of, I guess, maybe felt trapped or something. Okay. That, I mean, before that, I mean, whenever she wanted, you're outside having a drink. Oh, I want to go play pool. You go over across the street, you play pool for a little bit. Yeah. That's not happening anymore when she got a kid. Right. So. How old's your son? He is 9. The alcohol has gotten worse and worse and worse over the years. That's one of the main reasons why I divorced her. I just couldn't deal with it. I mean, it got to the point where, I mean, on weekdays, she'd go out, and I guess the George person is one of the people she had met, because I separated at one point, went over to my parents' house to live for a few months.
and I guess she met him over at the pool place or something like that. But I'd come back when we were in therapy trying to work it out. And I mean, on a weeknight when he's got school the next day, I've got work the next day. I mean, she was out till 3 o'clock in the morning when the bar closes, and she'd bring people back over on the back porch. I mean, one time some random person walked in my house and started screaming for Sarah at 3:30, 4 o'clock in the morning when we're trying to sleep. I mean, Ai, meu Deus. Eu tenho alguns comentários. Eu não sei quem que é o vilão Brian. ou a não, tá. mocinha ainda desse... Ou o mocinho dessa história, mas eu tenho... Algumas pessoas vão falar que eu tô passando... Tipo, que eu tô... Sei lá... Pick me girl, sabe? Que eu tô tentando... sei lá... Como é que é o nome? Algumas pessoas vão falar que eu tô passando pano pra homem, mas eu sempre fico um pouco desconfortável quando eu vejo um homem que tenha passado por uma situação de violência, porque você vê que a primeira coisa que ele fala é ele tá tentando, sabe, não, ela é pequena, sabe, então, tipo, ele tá Exato, tentando, gente. o tempo todo, ele mesmo tá tá desqualificando e minimizando o trauma dele e a violência que ele sofreu tendo uma parceira que abusa uma substância e que é abusiva, e ele mesmo tá naquela, não, tipo, minimizando isso, sabe? Então eu sempre fico um pouco... Não, completamente. E você tá 100%. A sua percepção é 100% certa, e foi a percepção que a polícia teve. Agora que vocês pegaram esse panorama, que vocês conseguem entender o que realmente acontece e a discrepância, a sem noção disso que a Sarah fala, vamos falar um pouco sobre ela. Ela e o Brian ficaram juntos por 10 anos. Qual que é o problema da Sarah? Ela achava que o Brian estava abaixo dela, ela achava que ela merecia coisa melhor. E quando ela engravidou e teve o filho, ela achou um saco ser dona de casa e mãe. E a gente tem aí, quando ela teve o filho, ela tinha 31 para 32 anos, nunca trabalhou. Ainda assim, o que ela fazia? Eles estavam casados. Qual que era o rolê dela? Ela não queria estar casada, então, basicamente, o Lucas era criado pelo Brian, que trabalhava e cuidava do filho, e pelos parentes do Brian, não pelos parentes dela. E o que ela gostava de fazer era ficar no bar na frente da casa jogando sinuca até o bar fechar. Isso por anos. E foi ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. No começo, o Brian não queria separar por conta do filho, mas chegou num ponto em que o próprio Brian fala que, por exemplo, teve um dia que ele acordou e tinham 20 pessoas dentro da casa com o Lucas dormindo no quarto. E aí ele falou que ele criou consciência de que num desses dias ele podia estar dormindo, porque eram pessoas desconhecidas que ela pegava da rua. Fechava o bar, quem tivesse no bar ela levava pra casa. Então ele falou, imagina se algum dia tem algum no bar. E ele sabe, porque ela ficava, pelo que ele conta, e não é só ela, não é só ele, desculpa. Ela mora num condomínio, além do Brian, porque a polícia entrevistou muita gente. Eles entrevistaram um vizinho. Bom, a síndica foi chamada pra depor também, e assim, eram várias histórias, várias, assim, de um monte de vizinho reclamando, porque realmente ela pegava gente da rua e colocava dentro de casa, e a galera ficava festando até, tipo, a festa não acabava, o Brian ia trabalhar, tinha gente que ele não conhecia desmaiada no sofá. Já aconteceu dela chegar tão intoxicada em casa que ela entrava no apartamento errado, e aí o vizinho tinha que chamar a síndica pra tirá-la de lá. E não só isso, a própria síndica fala que teve funcionária dela, que ela tinha que mandar a zeladora e tal pra fazer coisa, que se recusava, quando sabia que era a Sarah, falava, eu não vou. Porque quando ela estava louca, ela era agressiva. Então ela tentava te puxar, ela tentava te empurrar. Às vezes, a síndica falou que teve vez dela já encontrar a Sarah seminua na varanda de uma casa aleatória, e a Sarah ir pra cima dela, ela falou, se você encostar em mim de novo, eu vou ter que chamar a polícia. Era esse o nível. Essa é a pessoa. Tipo, eu acho que todo mundo que já passou por alguma situação dessa, ou que tem algum ente querido, ou que tenha estado num relacionamento em que a pessoa abusa de álcool, sabe o quão desgastante isso é. Porque, tipo, que nem o Brian, ele tava sozinho. Ele passou 10 anos com ela sozinho. São 10 anos criando seu filho, trabalhando e estando completamente sozinho. E ela, obviamente, né, gente, como ficou claro até pelo depoimento dele, ela traía ele a rodo, dentro da casa deles, com ele dormindo.
Inclusive, o divórcio dela saiu e enquanto ela ainda estava casada com o Brian, ela ficava saindo com o Jorge, como vocês viram no depoimento dele. A gota d'água pra ele foi esse dia que ele contou que eles estavam dormindo 3h45 da manhã e um homem estranho estava na frente da porta-casa gritando pela Sarah, porque tinha um caso com ela. Então, e pior é que ele ainda tentou salvar o casamento, eles fizeram terapia, ele saiu da casa, ele foi pra casa dos pais, e aí o que ela fez foi colocar o Jorge dentro de casa, enquanto falava que queria voltar com ele. Mas eles fizeram terapia de casal, e ela na terapia de casal metia o louco, ela negava coisas que ela fazia, ela falava que ela não bebia demais, que ela não tinha um problema, e ela falava que a culpa do casamento não tá indo bem é porque ele era um acomodado. O único que trabalha E que ela merecia mais da o vida. único que trabalha fora, o único que cuida do filho é um Sim. acomodado, entendi. Ele desistiu, separar, mas assim, olha isso, ele desistiu, mas ele morava no fim da rua dela por conta do Lucas, do filho. Por quê? Eles conseguiram a guarda dividida, a guarda era dos dois, era assim, era alguma coisa tipo, metade da semana com uma pessoa, metade da semana com outra, e fim de semanas alternados. Mas a Sarah não cumpria parte dela, então, por exemplo, quando a ocorrência aconteceu num domingo. Do dia 23 pro dia 24. Mas o Lucas não ficava na casa dela desde a terça-feira da semana passada. Por quê? Ou ela ligava pra falar que tava doente, tava de ressaca, e não ia poder ficar com ele. Ou ela ligava e falava, olha, eu quero ir pro bar, eu vou voltar tarde, eu não quero acordar pra levar na escola. Deixava no Brian, que era só atravessar a rua. Ou ela ficava com ele algumas horas, ela não tinha paciência, porque é uma criança de 9 anos, né, na época que tudo aconteceu, e ela mandava ele de volta. Tanto que o Brian conta que quando ela ligou pra ele, 1h da tarde, ele já achava que ela ia avisar de novo que ela não ia poder, tipo, buscar ele na escola. Tinham também vários relatos da escola, que era a vez dela de buscar o Lucas na escola, e ela não ia. Ele ficava horas esperando sentado na grama, e aí a escola tinha que ligar pro pai e buscar, pro Brian buscar. Teve relato de moradores em volta, falando que às vezes quando ela tava com ele em casa, ela ficava muito louca e, tipo, deixava ele solto pelo condomínio, sozinho. Meu Deus, gente. Então, assim, essa é a Sarah e o divórcio. E aí vem o Jorge. O que o Brian fala... Gente, eu tenho pra mim, esse Brian, eu tenho muita pena, de verdade, porque eu acho que... E eu acho que por isso que é importante trazer a filmagem, porque você vê na cara dele que é uma pessoa que sofre abuso e que não aceita que sofreu abuso por 10 anos. E a gente precisa falar de novo, o patriarcado e essa cultura de defender o homem e de colocar o homem como alfa e a mulher como beta também vitimiza homens. Esse é o melhor exemplo. Ele tá sofrendo abuso e não só ele não fala, como ele mesmo minimiza o próprio abuso. Ele mesmo, dá pra ver no rosto dele que ele é uma pessoa abusada, que ele é uma pessoa que sofreu, e ele mesmo E ele você percebe que ele ainda tenta defender ela depois de tudo. Gente, tipo, ele foi socorrer ela porque ela matou brincando de esconde-esconde o cara com quem ela traía ele dentro da casa dele. Tipo, olha aí, olha o nível de absurdo, né? Pra ele falar, Sarah, na moral, vai tomar no seu... Mas é a mãe do seu filho. Sabe? E ele tem aquela... Sim, pois é. Não, é a mãe do meu filho, eu preciso ir, preciso... Ai, gente. Então, e ela e o Jorge, gente, era um relacionamento muito tóxico, tá? Eu não tô defendendo o Jorge nisso, ele não é nenhum santo na história, mas, né, ele acabou dentro de uma mala, então a gente tem que falar um pouco sobre isso. Se conheceram no bar da sinuca, e é bem o que o Brian disse, ele era muito parecido com ela de temperamento, e quando ela avançava, ele avançava de volta. O problema é que quando ela avançava e ele avançava de volta, ela ligava pra polícia e falava que tinha apanhado. Tem inúmeras ocorrências a partir eles ficaram juntos real oficialmente em 2017, né? Ela tava com os dois ao mesmo tempo um período. Depois que o Brian pediu o divórcio de vez, ela só oficializou que todo mundo já sabia. E depois de 1 ano, mais ou menos, na relação, foi que a polícia começou a entrar. Gente, era uma coisa tóxica no nível assim. Uma das minhas fontes usou uma frase que eu achei genial, que é o cianeto ia olhar pra esse casal e falar que ele é tóxico, sabe? Tipo, era assim, eles brigavam, ela avançava nele, ele batia nela de volta, ela ligava a polícia ia lá, a polícia via os dois machucados, aí a polícia não sabia quem prender, prendia os dois, deixava a noite na delegacia, os dois acordavam sóbrios e voltavam pra casa.
Isso vezes 2 anos, assim, sempre, sempre. Ela e aí chegou uma hora, teve um daí eu dia fico pensando, de novo, eu não quero defender homens que Sim. abusam de mulheres, obviamente não. Mas eu fico pensando, porque daí entra naquela. A gente teve algum tempo atrás, né? Um debate todo sobre abuso mútuo. Que é tipo, ele bateu nela, ela bateu nele, tá tudo bem. Só que assim, quem que começa? Quem que faz o gaslighting? Quem que cutuca até a pessoa explodir e depois se faz de vítima? Depois que a pessoa grita e E você perde vê as pregas, é. daí a pessoa, ai, nossa, olha como você tá sendo violento contra mim. E a gente tem o histórico, vocês viram o depoimento do Uhum. Brian. É que o Brian não revidava. Porque também ele era maior do Agora que você ela, ele deve ter sido. Todo grandão se fode, não tem jeito. Grandão sempre se fode, gente. Sim. E o Jorge, assim, gente, teve uma ocorrência em que uma vez ela ligou pra polícia, e nisso isso é difícil, porque às vezes ela estava a fim de descontar alguma coisa nele, e aí ela mandava ele no mercado comprar alguma coisa, aí ela ligava pra polícia e falava que ele tinha roubado o cartão de crédito dela e abriu um BO. E aí quando a polícia chegava, ela falava: "Não, não quero prestar queixa". Então, olha a manipulação. Porque ela tava querendo deixar bem claro que ela pode fazer o que ela quer. Que eles vão acreditar É. nela e não nele. E aí, eventualmente, a família dele detestava ela, eles chamavam ela de o dragão branco. Porque teve uma dessas ocorrências que a polícia foi na casa, ela estava com um calombo atrás da cabeça e ele não estava com marcas visíveis. Ele disse que ela começou e que ela estava bêbada e tropeçou. Ela disse que ele bateu nela. Na dúvida, e como tinha um histórico, ele recebeu uma ordem de restrição contra ela. Mas aí, sabe o que ela fazia? Ela ia no tribunal ver ele, ela ia em todos os court appointments dele, sabendo que ele podia ser preso dela e estar lá. É. E aí, depois, além disso, o que ela fazia? Ela ligava pra ele, porque quando ele tava com ordem de restrição, ele voltava pra casa dos pais. Ela ligava pra ele, não, vamos nos acertar, vamos conversar. Eles conversavam, ficavam muito loucos. Ela ligava pra polícia, ela falava, ele tá furando a ordem de restrição. Então, tava. Esse é o histórico. Faz vítimas É. masculinas também. Por favor, E aí, homens, comecem a falar sobre o quão o patriarcado faz vítimas entre vocês. Parem de brigar com as feministas e juntem-se a nós. E aí, gente, tendo em vista todo esse contexto, a polícia bate pra conversar com os vizinhos. E o vizinho ela tem um vizinho que o banheiro deles dá um pro outro, um vizinho de parede. E esse vizinho conta inúmeras histórias dela, ok? Mas ele conta que na véspera, na madrugada de sábado pra domingo, ele escutou um barulho muito grande de alguma coisa caindo da escada, que são apartamentos grandes de 2 andares. E ele fala que ele viu um barulho muito forte de alguma coisa caindo da escada, e ele chamou a atenção dele porque ele achava que alguém podia ter se machucado. Porque ele pensou, gente, alguém caiu da escada. Uhum. E aí a polícia perguntou, você ouviu algum grito, se era algum barulho de homem ou de mulher? Ele falou, não, era a gritaria de sempre. Mas além da gritaria, tinha barulho de alguma coisa caindo da escada. Ok. Investigação segue, eles prosseguem pra fazer autópsia, e a Sarah tem que entregar tudo, as coisas dela, celular, computador. E aí a polícia acha o seguinte vídeo no celular da Sarah. Gente, ó, eu vou dar um aviso, não é nada gráfico, mas é perturbador de ver. Tem mais ou menos, eu vou ver a duração exata. Tem 2 minutos de vídeo, então se vocês não quiserem ver, vai dar pra entender depois o que era. Então assim, se vocês não quiserem ver, pula 2 minutos e tá tudo certo. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. Fuck you. Sarah. Fuck you. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah.
Sarah. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Real or ransom. I want to get video for it extra. Because I got this. Sarah. Real or ransom. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. Oh. That's what I feel like when you ching on me. Sarah. I Fuck can't you. fucking breathe, Sarah. Yeah. You should probably shut the fuck up. Sarah. Shh. É. Cara, que desespero. Esse vídeo não é gráfico, mas o desespero. Tipo, eu tô com. Sim. Sabe, tipo, meu pulmão tava pesado. Eu tava Sim. sentindo aquilo no pulmão. São 2 vídeos, tá, gente? Esse é o primeiro. Tem um segundo que não é relevante. O mais relevante do segundo vídeo é o tempo, porque teve esse vídeo. 20 minutos depois disso, tem um segundo vídeo, que é só a mala virada pro outro lado. E a mala tá quieta. E a mala tá quieta. E assim, gente, a causa da morte do Jorge foi asfixia posicional. Pra quem não sabe, infelizmente, é uma coisa que pode acontecer muito com... Sabe quando você explora a caverna e você fica preso? Tem uma determinada posição que o nosso corpo não consegue absorver oxigênio suficiente em longo prazo e a gente morre sem ar. Parem de por explorar conta da a caverna. posição. Ninguém tem que explorar a caverna. Sim. Para de entrar num buraco. É um buraco. Você não tem que estar lá. O Jorge foi deixado dentro da mala por 12 horas. Mano. O que aconteceu, né? Obviamente. Ela ficou muito louca. Ela convenceu ele a entrar dentro da mala. Ela falou que era uma brincadeira. Isso a polícia supõe, né? Porque pelo tamanho dele e dela, não teria como. Essa mala, gente, ela já tava lá. Era uma mala antiga que eles iam usar, segundo ela, para fazer doações para a caridade. Ela convenceu ele a entrar na mala de zoeira, provavelmente fechou e fez isso. Eu penso que ela tava muito louca e capotou. Desmaiou. Porque pela voz dela, ela tá visivelmente alterada, né? Você não precisa ver ela pra... Ela tá com... Isso, gente, desculpa, mas isso não foi meia garrafa de vinho, não. Não, nem... Eu não sei o que... Você é louca. Eu que tomo que uma garrafa de viu? vinho e eu tô normal. Você põe alguém na mala? Eu não ponho ninguém na mala quando eu tomo vinho. Eu não entro em mala, eu não ponho ninguém em mala, não mando ninguém pra caverna. 3 garrafas pra conseguir pensar em mala. Com 3 garrafas de vinho, a última coisa que eu vou pensar em mala, eu vou pensar em cama. Não, mas enfim. É absurdo, absurdo. É uma cena absurda. É uma coisa que mesmo você muito louco, é absurdo. Ela fez isso na maldade e daí o acidente... O acidente gente. foi ela ter capotado antes dela poder tirar ele da mala. Mas eu não acho que ela não acho que ela tava querendo tirar ele da mala. Eu acho realmente que ela, se deixasse, ela ia ficar torturando ele ad eterno, ou até achar outra pessoa pra torturar. Eu realmente acho que ela capotou. Mas assim, a polícia viu esse negócio, e a polícia não falou pra ela que viu. Porque, qual que foi a suposição da polícia? Ela não deve lembrar, ou ela não lembra que ela filmou, ou ela acha que só dela ter apagado do celular, não ficou na nuvem. Gente, você nunca apaga nada do seu celular, tá? Nada. Sim. Todos os seus nudes desde 2008 ainda estão em algum lugar. Fica a dica. Mas e aí, o que a polícia pensa? Ou ela não lembra que ela filmou, ou ela não sabe que a gente pegou. Então, vamos convidar ela, vamos meter o louco, vamos na dela, vamos chamar ela pra contar de novo o que aconteceu, e ela é chamada pra depor. Essa, gente, eu acho que é a parte mais bizarra do rolê inteiro. Que é o vídeo que vocês vão ver agora, que é um trecho, tá? Que é o interrogatório. Appreciate you coming in. Yes, ma'am. I want to ask you about these whenever we have a moment. Sure. So obviously,
he received his autopsy. So I'm going to read you your rights again because we have to talk about that, and since I'm talking about the incident, we just have to do it, just like we did yesterday. Protocol? Just like we did yesterday. Remember I read you the rights, your rights? Yeah, so it's the exact same thing, but since I'm asking you follow-up questions, I need to read them to you, okay? Sure. All right, so you have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in court. You have the right to talk to a lawyer before and during questioning without charge. If you cannot afford a lawyer and want one can be provided for you before questioning without charge. Has anyone threatened you or promised you anything to get you to talk to me? No. And do you understand what I just read you? Yes. Perfect. Okay. So this morning we went to his autopsy, and we were informed of some injuries that he has by the doctor. So I want. So he's got scratch marks to his back. I know what that's from. Okay. And it's called a contusion. Do you know what a contusion is? So like basically you're getting hit and then you get a mark from it. You'll get bruising. Like someone hit you or something like that. It's called a contusion. So he had some injuries to his left shoulder. He had a cut near his lip. We could see his mouth was a little I haven't laid a hand on him. Okay. Also too, he fell off my son's bike. Okay. So I don't know, and he's notorious for running into the wall or the hall tree. So Não, pera aí, eu preciso pausar só pra falar. Ele tem o hábito de se jogar contra a parede? Sim! Você viu? He is known for throwing himself at walls. Mano. Gente, é uma meteção de louco que, assim, eu fico inconformada. Mas seguimos. Okay. What about the scratches? Because there's also sex. Yes. Okay. Because there's also like a scratch on the back of his neck, kind of going, but it's going straight across. I have no idea what that's from. And they're all recent. They occurred recently. It wasn't something that occurred post or that occurred a week ago or 2 days ago, 3 days ago. They definitely occurred, the night leading up. So. All honesty, we have not gotten into it. Okay. That's why, the only thing I thought you guys were going to ask me about, which I was going to be honest with you anyway, are the scratch marks on his back. Mm-hmm. Everything else, I have no idea what it is. Thoroughly confused because we had a good time sitting on the back porch having wine and smoking a couple of cigarettes and then decided to go inside and literally paint, do puzzles, and play and listen to music. That's why nobody got out of sorts. This is what's mind-blowing to me. I have no clue. Nobody laid a hand on anybody. He also had, on the left side of his forehead, he had basically bruising, and on his head and his skull. I have no idea. As if something hit him. I considered have not force touched him. trauma. I have not touched him. I have not touched him. Then how would you get those injuries? Tell me and we'll both know. I have not touched him. Okay. I have no idea, and I don't want to seem out of sorts, but I have no idea. We had a good day. Mm-hmm. It was a good day. We've had good days lately, even considering everything that's going on with our jobs and life in general and ex-wives and everything. It's been good. I don't even know where this is coming from. I don't think you all understand. He comes at me all the time. He comes at me. So it's either I flee or try to go upstairs and go to sleep. Any photos, videos that you remember doing on your phone on Sunday? No? So I have something that I want to show you that we found, and it was from your phone. Mm-hmm. Can you see it? If you need to move it around, go ahead. Sarah. No, I don't remember that. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Your battery's about to die. Shut it up. And you said it. You guys are scaring me. Why?
Well, we just want you to Do I have to watch this? I continuously throw up. I don't sleep. I don't want to see it, if that's okay. Well, it's on your phone, and you can either explain it or we take it for what it is. Yeah. We're just trying to give you the opportunity to tell us what's going on. That's it. It's that long? 2 minutes. No, it's, You're laughing in the beginning, and then in the end, it sounds kind of like a... No, it's not malicious. well, saying fuck you, It's not malicious. then what is that? What does fuck you mean to you? You know what's on that video now? No. You remember making that video? No. Why don't you remember making the video? Probably because we had been drinking. But you weren't drunk. Doesn't mean told us that you... times that you were not drunk. You said that you had your wits about you. You said he had his wits about you. My intention was not to leave him in there. 30 minutes, after 30 minutes, somebody not coming up. Knowing that the last time you saw him was in the suitcase, 30 minutes later, you're like, maybe I should go check on him? Maybe I shouldn't? No. You wouldn't lock somebody in a suitcase? Well, I didn't, completely lock it. I mean, I opened it with one finger. I left enough in there for him to get out. Okay. Eu tenho que assistir isso? Ela fez essa pergunta, eu tenho que assistir isso? Realmente? Tipo, vocês estão me Porque assustando. ela tá acabadíssima, gente, ela não Gente, dorme. olha. Vocês vão querer que ela passe por isso. Tadinha, morando em Massachusetts, ela. Aham. Você diz, vai... Não, mas não era malicioso. A meteção de louco. A meteção de Não louco. sei, eu sou uma mulher abusada. Eu acho que tá... Assim, me dá sua opinião sobre essa meteção de louco, por favor. Cara, de novo, eu vou ser chamada de anti-mulher. Mas é difícil, Não. é difícil, isso é ser cara. anti-mulher. Isso é ser anti-Sara. Tipo, Anti-Sara, todos a podemos meteção ser. de louco, é isso que eu fico puto com esse negócio de ai, não, ai. Aquele ataque de pânico falso, sabe? Eu sou uma mulher agredida, vocês não estão entendendo, ele me agride. Isso me revolta porque eu sei de tantas mulheres que são agredidas todos os dias e são violentadas e são assediadas e são mortas e daí você coloca essa meteção de louco, tipo... Gente, assim, só pra vocês saberem, é uma técnica da polícia, tá? A autópsia não mente, a autópsia deixa bem claro o que aconteceu. E pra explicar o que aconteceu, ela convenceu ele a entrar na mala quando eles estavam no andar de cima. Ele entrou achando que era uma zoeira, porque ela era instável, como ele também era. Ela fechou a mala com ele lá dentro, jogou ele de cima jogou ele da escada com a mala. É por isso que ele tá... As marcas no rosto dele, algumas são de agressões... A gente não sabe se ela agrediu ele algumas horas antes, depois... Provavelmente ela agrediu ele, por exemplo, os arranhões nas costas, eles deviam estar tretando antes. Aí sabe, tipo, quando você tá... Briga de bêbado, que a pessoa treta e meio que esquece? Eles devem ter, tipo... Ela deve ter fingido que queria entrar na brincadeira pra enfiar ele na mala, basicamente. Por conta dos arranhões, tá? Mas assim, a gente não sabe ou se a briga foi algumas horas mais cedo. O que a gente sabe é que todos os machucados que ele tem são das últimas 24 horas antes dele se enfiar na mala. Que ela enfiou ele na mala, jogou ele da escada. Ele tá inclusive com o ombro deslocado por conta de ser jogado da escada na mala. Ela fez aquele vídeo, capotou e acordou no dia seguinte. Quando ela acordou e falou que fez CPR, ele tava morto há muito tempo já. Então, ficou 12 horas foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E aí, ela fala o tempo todo que não foi intenção. Vocês estão vendo o que ela tá falando. E aí a polícia fica sem paciência. E aí a gente vai pro último vídeo. And it's not fair. It is not fair. You guys are trying to, again, he's in there. Night, night. That's what happened. No. That's absolutely what happened. Intentionally. I don't know what you all want me to tell you. This is not fair at all. Yes. That you all are assuming that that's from me. Where else did it come If from? you were, say it's opposite, you were in the suitcase and you're asking to be let out, would you hope that that person would let you out? You're asking to be let out of a suitcase, should they not let you out?
Eventually. I'm guessing. I mean, I'm blaming it on the wine. Blaming it on the wine? Alcohol is a shitty thing. It's alcohol. You all, Please sit down. listen to me. Please sit down. You all, listen. I did not intentionally kill him. Peraí, você viu que ela faz uma double negative? Sim. Eu acho, tipo, agora eu tô meio metaforando, mas assim, sabe quando você tá aquele fenômeno que você quer falar alguma coisa, você quer mentir, só que o seu cérebro falho. te trai e você fala a verdade? E ela fala, I did not kill him. Tipo, ela fala, eu não matei, não intencionalmente. É muito ato falho, de verdade. Gente, onde é que tá? It's not cool. Like, this is not cool. It's not cool. He's dead. It's but not do you cool. think, what do I need to, like, do I need to be doing something, or, like... I can't tell you, like, what to do. I mean, like, so, like, for, like, I don't understand, like, I don't know if you guys are just gonna, like, because it makes it sound like, to me, like, I'm being accused of something that was not intentional. I'm being accused of it. And a handful of other things that I'm being accused of. Okay. I'm not admitting anything about being intentional and I killed George. That's not... Ela é tão burra que, tipo, mesmo que algo não seja intencional, ainda é manslaughter. Você ainda causou a morte de um ser humano, não interessa se foi intencional ou não. A intencionalidade, a premeditação, só vai mudar o tipo de crime, se é manslaughter, assassinato de 2º grau, de 1º grau. Mas ela causou a morte de um ser humano e ela tá revoltada que eles estão falando que ela causou a morte de um ser humano. Tipo, ao invés dela falar, puta, eu não acredito, ela tá tipo, I'm blaming on the wine. You guys, this is crazy. Oh my god. This is like so crazy. This is wild. Can you believe? Mano, e ela acha, eu percebo, pra mim, parece que é uma pessoa que tá acostumada a se safar das coisas pelo grito e pela manipulação, e não tá dando certo, e ela não se conforma. Trabalhamos com uma pessoa assim. Sim. É isso, é tipo, você mete o louco e todo mundo fica, mano, ok, e daí você acha que todo mundo é obrigado a aceitar a sua meteção de louco. Eu acho que porque funcionou com o coitado do Brian por 10 anos, vai funcionar com 2 detetives experientes também. E mesmo assim, é por isso, tipo, eu acredito que o George tenha sido abusivo com ela, mas é aquela questão de quem começa, quem faz o gaslighting, quem é agressivo, porque existe uma coisa de você se defender e você ser o agressor. Eu acho que, eu não sei quem é o George, mas fica claro pra mim que a personalidade dela é a personalidade do agressor. Nada é minha culpa. Sim. Eu não quis fazer isso. Eu tô me sentindo injustiçada. Isso não é justo. Não é legal. O que vocês estão fazendo comigo? De apontar o que eu claramente fiz na minha cara. Como assim? Eu não sabia que teria consequências para as minhas ações. It's not fair. Like, tipo, sabe? E daí, isso é o comportamento de um agressor. A gente fala desse tipo de gente o tempo todo nesse podcast. Então, por mais que o George tenha sido violento com ela, eu não acredito que ele tenha sido agressor. Porque normalmente você não tem 2 agressores no relacionamento. E assim, é uma história horrível, óbvio, mas ver pra mim é meio fascinante. É tipo, você vê In the Wild, sabe? Narcisista in the Wild, tipo... É tipo, ela devia estar no Discovery Channel, sabe? Tipo, no Animal Planet, tipo, predadores no Talvez Wild. esteja em breve no Discovery ID, quem sabe? Ela é uma fucking predator. Seguimos. That's not the situation, but it's trying to depend on me. Sorry? That was not my intent. For everything you've done to me. But it's trying to depend on me. So however, or whatever it is I need to do in order for that to be proven, then I need to do so, which is why I'm trying to get my ducks in a row. Okay. I mean, you want me to tell you how to not be accused of a crime? Is that what you're asking? Like, I don't know what you want. I'm trying to prepare myself for whatever may need to be done so I can, I guess, stick up for myself.
I mean, I think you're doing just fine. I don't think you all understand who I am, where, Okay. Well, tell me. I mean, I've always been a straight A student. I am an outstanding mother to my son. I excel at everything. I excel at everything. A única coisa Gente, que ela que eu- excel é ser uma doida, tipo, com problema de Gente, substância, gente. Percepção. Detalhe, ela tem. Não tô julgando ninguém, assim, eu tô falando assim. Quer dizer, tô julgando ela, porque ela fala I'm a straight A student. Ela tem 42 anos, ela tem até o ensino médio. É a mesma coisa que alguém me acusar de um crime e eu falar, mas eu passei no Eu sou vestibular. formada na USP. Tipo, filha, isso foi 20 Mas anos você entendeu? atrás. Exatamente. O que isso tem a ver? I'm a straight A student. I excel. I'm an outstanding mother to my son. Tipo, amada, você não respeita horário, você não busca seu filho na escola, você larga seu filho sozinho por horas, você joga tudo pro seu marido, você traz um monte de estranho em casa que pode machucar seu filho, mas na cabeça dela tá tudo bem. But it's not fair. No. Okay, Sarah. So, you're not free to go. Okay. Do you promise everything you told us was the truth? Or no? Everything we've talked about today? Yes. What do you mean? I need you to turn around, face the wall, put your hands behind your back. Do you have anything in your pockets that I should know about? No. Okay. Why is this happening? Because George is dead. Not intentionally. We understand that. He's still dead. Your response to everything was basically, I didn't do it. Intentionally. I have to go through that. Doesn't matter. He's still dead. Do me a favor. Have a seat. Really, guys? Really. I had a don't sneaky work in suspicion there. this was going to happen. And I need water, like, really bad, please. Have a seat. You all tricked me down here. Absolutely did not. We were trying to figure out what's going on. We're still trying to figure out what's going on. Unintentionally. Por que isso tá acontecendo comigo? Porque o George tá morto. Mas não foi sem querer. Ele continua morto. Amada. Então, é isso, né, gente? Então, ela foi ela Essa foi, né, ela tá humanidade. gente, esse caso, como está agora, tá? Esse caso ainda não foi julgado. Por que esse caso não foi julgado? Primeiro, Covid, obviamente, atrasando tudo, mas o principal motivo, porque faz 2 anos já, é que a Sarah já trocou de advogado 6 vezes. E não porque ela queira trocar. Os advogados não aguentam ela e desistem. Faz 6, é o 6º advogado que troca. A gente vai colocar um trechinho do vídeo dela sendo chamada. Gente, ela tá indignada. Quando fala o nome dela e do que ela tá sendo acusada, vocês vão ver o vídeo, ela olha pra câmera e faz assim. Tipo, como se fosse um incômodo. The autopsy findings, which include significant evidence of trauma to multiple sites on the victim's body. E a última novidade, né? O julgamento dela tá agendado pra janeiro do ano que vem. Mas, recentemente, esse caso voltou, né, pras notícias por conta de uma carta que ela escreveu pro 6º advogado. Que eu vou ler pra vocês. Eu tô rindo de nervoso, eu quero sair daqui. Ó, para o juiz, né, tá aqui, para o nome Mr. Bankovitz. Eu estou escrevendo, gente, eu tô traduzindo aqui no freestyle, tá? Então, se eu parar, dá um desconto pra tia. Eu tô escrevendo referente a não ter tido notícias suas. Estou ficando muito preocupada depois de não ter recebido resposta para nenhuma das minhas ligações diárias ou para as cartas que eu mandei. Pelo dia de hoje, 3 de outubro, você tem sido o meu advogado apontado pelo tribunal por quase 3 meses, entre parênteses. 12 semanas ou 84 dias. E você só falou comigo 3 vezes. E aí ela coloca lá a lista. 14/7/2022. Introdução por vídeo, 15 minutos. No dia 2/8/2022, vídeo update, entre parênteses, 15 minutos. No dia 22/8/22, visita em pessoa, entre parênteses, 90 minutos. Eu já escrevi 2 cartas nesse intervalo e a minha mais recente delas foi entregue no dia 12/9, sem resposta.
Eu sei que você está tendo dificuldade em se comunicar comigo, entre parênteses, vídeo, fone, cartas, em pessoa. Especialmente via telefone, o que pra mim é o jeito mais simples de me comunicar. Mesmo que apenas para um breve update, o que só levaria alguns minutos de você. Ó, olha. Eu acreditei que, já que você me deu seu número pessoal, você iria atender quando eu te ligo. Eu iria pelo menos saber e ter um melhor conhecimento do status de algumas coisas. E saber o que planejar ou no que eu preciso trabalhar. Sem comunicação, fica muito difícil do meu lado. Muito dolorido mesmo. Por favor, faça o que você tiver que fazer para que as minhas ligações sejam atendidas. Você vai ser reembolsado por elas quando você submeter seus custos. Por quanto tempo mais você acha que eu vou ficar aqui? Eu já estou aqui há 32 meses. Gente, olha. Nós passamos setembro inteiro sem nos comunicar. Eu não ouvi nada de você. Eu entendo que você tem outros clientes. E eu sou um deles. E eu também sei que você está se recuperando das suas costas. Mas lembre, por favor, há quanto tempo eu estou aqui. Você é o meu 6º advogado. Entre parênteses, não por escolha minha. E a magnitude do meu caso, e considerando a magnitude do meu caso, não saber o que está acontecendo ou onde você está, você não tem ideia do quão difícil isso está sendo para mim. Eu quero seguir com a minha vida, Sr. Bankovitz. E não quero perder mais tempo do que eu já perdi com o meu filho. Eu já perdi 4 dos seus aniversários e passei 3 dos meus aniversários aqui. Por favor, entenda. O filho dela agora já tá, assim, thriving. Ele tá falando 5 idiomas. Ele já passou na universidade em Harvard. Tipo, a vida dele melhorou já. Em 4 anos. Saiba também que eu sou paciente. Obviamente, depois de todo o tempo que eu investi aqui. O tempo que eu investi aqui, sério. Investiu porque você tá presa. Você não investiu em nada. Você tem que tá aí, sua louca. Eu sou tão grata, Sr. Bankovitz, por você e tudo que você está fazendo, já fez e vai fazer. Nós estamos nisso juntos. E eu sou tão abençoada por ter você como meu advogado. Deus nos colocou no caminho um do outro por uma razão. E eu mal posso esperar para ver o que ele e você vão fazer. Ai, Deus. Rezando para que a 6ª vez seja a vez da sorte, ou seja, o 6º advogado, né? Por favor, responda. Eu estou esperando a sua resposta. Agradeço profusamente, Sarah Boone. Pois é. Assim, tipo, errada ela não tá, porque ela tem direito a um advogado, a representação justa, ela tem direito a conversar com o advogado para fazer o caso dela, apresentar o caso dela da forma mais justa possível, respeitando os direitos dela. Então, errada ela não tá, mas ela é louca. Mas 6 advogados, pra 6, e assim, não é que ela não quer nenhum, pra 5 advogados desistirem e falarem não. É porque ela deve ser, ela até hoje não sabe o que aconteceu, ela deve estar até hoje falando, não fui eu. Eu acho que é isso, eu acho que em cima de mim, eu não sei o que fazer. E daí eles falam, olha, você tem que você tem que confessar e falar que você é guilt de manslaughter, que tipo, sem intenção de matar, não tem problema. Ela deve ficar falando, not intentional! Not intentional! Fala isso, eu vou falar que eu sou inocente. Guys, I'm blaming the wine. It's not fair. Gente, essa é a história de Sarah Boone, que vocês puderam ver na íntegra. E é isso, gente. Se isso não convencer homens de que vocês precisam ser feministas, de que vocês precisam entender que o sistema atual, patriarcado, faz vítimas homens todos os dias, vocês precisam se juntar. Nossa, isso não é o suficiente pra te convencer, eu não sei o que vai ser suficiente. Sinceramente, porque eu nem gosto de homem e eu defendo o homem o tempo todo nesse podcast. Gente, é isso. Conta pra gente o que você achou. Iria pro rolê com a Sarah Boone? A gente iria jogar uma sinuquinha com ela? Gente, esse é o tipo de pessoa mais tóxica que tem. Se você tem alguém na sua vida que nada é culpa dela, que, sabe, que tipo, a pessoa abusa de substância e não é culpa dela. A pessoa faz alguma coisa errada, foi sem intenção, então tá tudo bem. Tipo, gente, quando... Eu vou militar de novo. Eu não sei nem como começar a minha militância, porque tem tanta coisa pra militar que eu não sei onde é que eu tenho que começar, sabe? Tipo, se você tem uma pessoa na sua vida, já começa por aí, que ela acha que o fato de não ser intencional
tá tudo bem, tipo, mas não foi intencional, então não é culpa minha. Não, gente, não é assim que as coisas funcionam. Se você machucar uma pessoa, mesmo que não seja intencional, a culpa ainda é sua. Você ainda tem que pedir desculpas porque você fez. Sim. E você ainda tem que, sabe, trazer reparações aí, parar de fazer, se educar, não fazer de novo, não provocar a situação de novo, tentar reparar o dano que você fez àquela pessoa. Não é porque não foi a sua intenção que aquilo anula toda a sua culpa. A gente faz merda que não é a nossa intenção o tempo todo. E a gente tem que assumir a responsabilidade e seguir. Então, se você tem uma pessoa igual a Sarah na sua vida, fuja. Que nem o diabo foge da cruz, mas fuja. Com uma velocidade que a pessoa só veja a sua fumacinha. Quando ela olhar pra você. É isso. Sim, ela é a personalidade mais odiada de True Crime dos últimos... Tá todo mundo analisando esse caso e falando, tipo, gente, que mulher é essa? Se vocês quiserem, gente, os links estão aqui, quem quiser ver na íntegra, a Court TV solta os vídeos, assim, tipo, na íntegra de tudo, dá pra ver o interrogatório inteiro. A polícia fica com ela 2 horas nesse bate-volta. Ela fica berrando não intentional por 2 horas. É um bate-volta absurdo, assim, é uma coisa dantesca, gente. E quando ela for julgada, a gente atualiza vocês. Por enquanto, se esse advogado não desistir também... Ela vai. Vai ser em janeiro do ano que vem, mas pode ser que ele desista. Então, a gente ainda não sabe. A gente vai dando updates pra vocês. E é isso, E é isso. gente. Sejam bons. Busquem conhecimento. Não sejam assim, gente. Se você olha e pensa, será que eu sou assim? Vai fazer terapia. Dá tempo. Ainda dá tempo. Dá tempo, gente. E não coloque ninguém numa mala, gente. Não, isso não é legal. Se você for beber vinho, não enfie ninguém em malas. Se for beber, fique longe do seu carro e de malas. Sim. Gente, não. Tchau. It's not fair. Not fair. E beijos. It's not cool. It's not